Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Creio que daqui a um tempo logo a gente já retorna aí para a escola, mas enquanto isso a gente vai continuar com as nossas videoaulas, tá ok? Na aula passada nós vimos função composta, tá? Que nada mais é do que uma composição de duas ou mais funções, né? Ela vem para nos ajudar a diminuir o trabalho, né? Ela vem com uma função que vem substituir duas ou três mais funções. Hoje nós vamos ver a função inversa, tá? A função inversa nada mais é do que o caminho contrário. Eu te dou o domínio, que é o x, né, o conjunto A, por exemplo, e você calcula para mim através de uma fórmula, né? Você calcula para mim a imagem, tá? A função inversa, ela vem para nos ensinar a fazer o caminho contrário. Eu te dou a imagem e você tem que calcular o domínio. Tá certo? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Como achar uma função inversa, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal. Olha só. Então, nós vamos ver agora como que a gente pode achar uma função inversa, tá ok? Bom, antes de falar como achar, eu só quero falar um pouquinho como que nós representamos a função inversa. Então, a função inversa, ela é representada pelo símbolo f de x elevado a menos 1, ou pode aparecer y elevado a menos 1. Então, quando aparecer esses símbolos, você já tem que saber que isso é função inversa, tudo bem? Então, veja, então função inversa nada mais é do que você achar o caminho contrário. Então, geralmente nós calculamos, montamos um diagrama fazendo de A até B. Então, até eu coloquei aqui um exemplo, ó, vamos até só montar esse exemplo para poder entender melhor o caminho inverso. Então, eu tenho uma função A, foi indicado aqui que essa função ela tem que ir de A até B e tem que respeitar essa fórmula, tem que respeitar essa função. Então, um detalhe da função inversa que nós vamos ver um pouco melhor é que a função inversa ela é uma função bijetora. O que quer dizer isso? Função bijetora quer dizer o seguinte, que todos os elementos do conjunto A, eles têm correspondência com os elementos do conjunto B. Então, sai uma flecha do 0 para um elemento do conjunto B, sai uma flecha do 1 para uma correspondência no elemento B, sai uma flecha para um elemento do conjunto B. A característica da função bijetora é que não pode sobrar elementos em nenhum conjunto, nem no domínio e nem na imagem, tá? E todos os elementos de A possuem somente uma correspondência com os elementos de B. Então, essa é uma característica da função inversa, tá certo? Mas nós vamos ver isso melhor quando retornarmos, né? Que os colegas vão estar falando sobre isso para nós. Então, vamos lá, só fazer esse parênteses aí, tá certo? Então, a função inversa, ela é representada por f de x elevado a menos 1. Bom, nós vamos calcular aqui a função f de x. Então, como é que eu calculo? Eu substituo o zero na função f de x, como eu coloquei aqui, ó. 3 vezes 0, 0, menos 2, menos 2. Então, quer dizer que a imagem do zero é o menos 2. Para calcular a imagem do 1, eu faço a mesma coisa, substituo 1 no lugar do x, calculo lá a imagem que deu 1. Mesma coisa no 3, substituo o 3 na função, acho aqui a sua imagem, que é o número 7. Então, essa é o cálculo, a montagem de uma função normal, tá certo? Fazer a função inversa é fazer o seguinte, é inverter. Eu dou para você agora o conjunto B e peço para você achar o conjunto A. Então, o que aconteceu aqui? Antes, o domínio era o conjunto A. Então, o domínio da função era o conjunto A. E a imagem é o conjunto B, tá certo? Quando eu calculo a inversa, isso muda. O conjunto B passa a ser o domínio da função e a imagem passa a ser o conjunto A. Como houve essa inversão, eu não posso utilizar a mesma função. Eu não posso utilizar a função f de x. Então, eu não vou poder usar, porque a função f de x ela só pode ser usada de A
em B, de A para B. Quando eu inverto o caminho, quero fazer de B para A função ela muda. Então, esse retorno, esse caminho contrário, é que nós chamamos de função inversa. Tá certo? Então, a fórmula ela vai mudar. Não tem como eu utilizar a mesma fórmula para poder calcular a função inversa, para calcular o caminho contrário. Então, a nossa questão é qual é a fórmula que eu utilizo para calcular a função inversa. Então, é isso que nós vamos ver agora. Como que eu determino essa fórmula, né? Então, vamos ver aqui, pessoal. Como é que eu acho essa fórmula da função inversa, né? Então, eu trouxe para cá ó, o mesmo exercício. Então, foi dada a função f de x igual a 3x menos 2 e eu preciso calcular a função inversa que faz o caminho contrário, ok? Para que a gente possa achar a função inversa, vocês sempre vão seguir os mesmos passos. Então, eu coloquei aqui para vocês esses passos para que vocês tenham aí bem marcadinhos como fazer esse caminho contrário, como que você vai achar essa nova fórmula, tá? Para fazer esse caminho contrário. Então, veja só, a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever a função f de x como y. Então, você vai pegar lá a função f de x, que está aqui em cima, ó, a função f de x, e você vai trocar, no lugar do f de x, você vai pôr y. Então, ela vai ficar assim, ó, y igual a 3x menos 2. Então, todas as vezes você vai ter que fazer isso, trocar f de x por y, tá? Primeiro passo. Segundo passo, você vai fazer a seguinte troca. Aonde tiver x, você põe y, e aonde tiver y, você coloca x. Então, vamos fazer a troca. Então, aonde tem y, eu ponho x, e aonde tem x, eu coloco y. Esse é o segundo passo que sempre você vai ter que fazer para calcular a função inversa, tá certo? Terceiro e último passo, você escreve y em função de x, quer dizer, isola o y. Então, você vai pegar essa função e vai isolar o y. Então, eu só vou copiar ela aqui, ó, 3y menos 2. O que ele quer que você faça? Que você isole o y. Então, todo mundo que está atrapalhando o y passa para o outro membro. Então, vai ficar x mais 2 igual a 3y. Então, você tem que isolar o y. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 3 mais 2 sobre 3 igual a y. Pronto, você isolou o y. Quando você isola o y, você calculou, você achou a fórmula da função inversa, tá? Você pode escrever assim, y elevado a menos 1 igual a x mais 2 sobre 3. Ou você pode fazer, ou você pode fazer o seguinte, escrever f de x elevado a menos 1 é igual a x mais 2 sobre 3. Tudo bem até aqui? Então, o que nós achamos aqui foi a fórmula da função inversa. Se nós utilizarmos essa fórmula no exercício anterior, substituímos cada número aqui no lugar do x, tá? Porque agora o B virou o conjunto x. Se você substituir cada elemento do conjunto B aqui, você vai achar os elementos do conjunto A. Então, para fazer o caminho contrário, não dá para utilizar o 3x mais 2. Você precisa utilizar a função inversa, a fórmula que dá o caminho contrário. Tudo bem até aqui? Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui mais um exercício para a gente poder treinar o que nós vimos aqui ao lado, os passos. Então, veja, qual que é o primeiro passo para eu calcular a função inversa desta função f de x? Então, aqui ao lado está dizendo o seguinte, ó, primeira coisa, você escreve a função como y. Então, eu vou tirar o f de x e vou trocar o f de x por y. Então, esse é o primeiro passo que você sempre vai ter que fazer. Segundo passo que ele coloca aqui do lado, ó, troca x por y e y por x. Então, vamos trocar.
Então, aqui vai virar x e aqui vai virar y. Terceiro passo, você tem que isolar o y. Então, você tem que deixar o y sozinho. Então, a princípio, nós vamos isolar isso aqui, ó, tá? Então, vamos passar o menos 2 para o outro membro, fica x mais 2 igual a y sobre 2. Como é que eu resolvo isso aqui? Porque eu tenho que deixar o y sozinho. Como é que eu faço? O 2 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Cuidado que ele vai ter que multiplicar todo mundo que está do outro lado. Então, vai ficar 2x mais 4 é igual a y. Então, o que nós achamos aqui é a função inversa. Esse é o caminho inverso, que você também pode escrever assim: f de x elevado a menos 1 igual a 2x mais 4. Então, aqui nós temos a função inversa. Tudo bem por enquanto? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui está o exercício número 4 da página 56. Esse exercício ele não cabe lá na apostila, então você precisa pegar o caderno, tá certo? Então, dá uma olhadinha aqui. Ele diz que a função g, ela vai de R-3 para o conjunto B. O R-3 representa o domínio da função e o B representa a imagem. Esse domínio está dizendo que pode ser os reais, só não pode ser o número 3. Isso acontece por quê? Porque essa função g, aqui no denominador, eu tenho uma subtração, x menos 3. Se o x ele assumir o valor de 3, eu vou ter 3 menos 3, vai dar uma divisão por zero. E não existe divisão por zero. Então, por conta disso, ele coloca aqui que o domínio pode ser qualquer número real, só não pode ser o número 3. Tá? Só explicando o porquê dessa nomenclatura aqui. Então, vamos lá. Na letra A, ele pede para você calcular a função inversa do g de x. Então, vamos copiar aqui a função g de x, que é formada por 2x mais 1 sobre x menos 3. Tudo bem? Então, como é que a gente faz para calcular a função inversa? Existem 3 passos. O primeiro passo é o seguinte, vamos ver se vocês lembram lá o primeiro passo. O primeiro passo, ele diz que você deve trocar o g de x por y, lembra? Então, você tem que tirar aqui o g de x e no lugar substituir por y. Então, vai ficar assim, 2x mais 1 sobre x menos 3. Então, tá aí o primeiro passo para se achar uma função inversa. Segundo passo para calcular a função inversa. Segundo passo é aquele que você tem que fazer a troca. Aonde tiver x, você vai colocar o y, e aonde tiver o y, você vai colocar o x. Esse é o segundo passo. Então, nós vamos fazer isso. Então, aonde tiver o y, eu coloco o x, e aonde tiver o x, eu coloco o y. Então, você tem que trocar em toda a função. Então, aqui embaixo fica y menos 3. Então, tá aí. Achamos, por enquanto, o primeiro e segundo passo para se achar uma função inversa. Terceiro passo para se achar uma função inversa. Qual é? Isola o y. Então, vamos copiar a função até agora. Então, eu tenho lá x igual a 2y mais 1 sobre y menos 3. Então, nós temos que isolar o y. Mas nós temos aqui uma fração. Como é que eu faço para eliminar a fração? Veja, eu tenho uma fração no primeiro membro e uma fração no segundo membro. Isso aqui é uma proporção, é uma igualdade entre duas razões. Como é que eu resolvo? Eu simplesmente multiplico o cruzado. Então, eu vou multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar assim, ó, o x vai multiplicar o y menos 3 e o 1 vai multiplicar o 2y
mais 1. Tá certo? Como é que eu faço agora? Aplico a distributiva dos dois lados, né? Aplico a propriedade distributiva, vai ficar assim: xy menos 3x igual a 2y mais 1. Depois que eu apliquei a propriedade distributiva, eu eliminei a fração, então agora eu posso isolar o y. Como tem mais de um y, então eu vou fazer uma separação. Tudo que tem y vem para o primeiro membro, e o que não tem y vai para o segundo membro, então fica mais 3x. Agora, nesse primeiro membro aqui, eu tenho x nos dois termos, então eu faço fator comum para poder isolar o y. Então, fica x menos 2 igual a 1 mais 3x. Depois que eu isolei o y, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ou, né, se ele estivesse no segundo, não tem problema. Então, eu vou deixar o y. E esse x menos 2, ele passa para o outro lado dividindo. Então, fica assim, ó. 1 mais 3x sobre x menos 2. Você isolou o y, tá? Então, você aqui, ó, isolou o y. Então, o que você achou aqui foi a função inversa, tá? Que nós podemos também escrever da seguinte maneira. Nós podemos escrever assim. G, no caso aqui é G, né? G de x é igual a 1 mais 3x sobre x menos 2. Então, você pode escrever dessas duas maneiras. Então, tá aí a resposta da letra A. Agora, a gente vai responder aqui ao lado a letra B. A letra B, ele pergunta o seguinte: determine o conjunto B. Veja, o conjunto B, antes, ele era a imagem, certo? Então, antes de nós calcularmos a função inversa, ele era a imagem. Quando nós calculamos a função inversa, o B passou a ser o domínio da função. E o domínio da função, ele tem algumas restrições. Por quê? Porque o domínio é o x. Então, olhando para a função inversa aqui, ó, nós temos a seguinte situação. Se agora o B é o domínio da função, o que o B não pode ser aqui nessa função inversa? Então, veja, o B, o conjunto B, ele não pode ser o número 2. Por quê? Porque se eu colocar o número 2 aqui, ó, o que vai acontecer? 2 menos 2 vai dar 0. Não existe divisão por 0. Então, por conta disso, o conjunto B, ele pode ser qualquer número do conjunto dos números reais, ele só não pode ser o número 2. Então, esse é o conjunto B, né, que foi pedido, coincidentemente, na letra B aqui do exercício. Tá certo? Tudo bem até aqui? Antes do gabarito aqui, pessoal, eu coloquei aqui para vocês alguns exercícios que é importante vocês fazerem, da apostila 1, o 2 e o 3, lá da página 56, tá certo? Então, vamos ver agora os gabaritos que eu havia falado com vocês. Então, nós temos aqui o gabarito, né, da apostila, que fala sobre função composta, lá da página 53. Então, aqui eu coloquei todo o exercício número 1, tá certo? Aqui eu coloquei o exercício número 2 e o exercício número 3, para vocês verificarem se vocês fizeram de forma correta. E aqui eu trouxe para vocês o exercício número 4. E vai aqui o exercício número 7. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar pelo WhatsApp ou pelo Google Class. Não fique com dúvida, pessoal. Me ligue, pergunte aquilo que você não está entendendo. Nós teremos no dia 17
às 11h30 da manhã, a nossa aula online. Eu vou preencher a agenda lá no Google Class, tá? E encaminhar para vocês o convite, né? Para vocês estarem acessando essa aula. A partir do momento que eu coloco essa aula lá na agenda, no Google Class, você só clica em cima da agenda, que daí você já vai entrar direto na sala. Então, ela vai ser aberta às 11h30 da manhã na sexta-feira. Nós vamos fazer uma aula de exercícios online, tá ok? É muito importante só que nessa aula, a hora que eu começar a explicação, vocês desliguem os fones e o microfone e a câmera para não dar interferência para os colegas, tá ok? Mas no dia daí eu explico melhor isso aí. Um bom estudo para vocês. Qualquer coisa eu estou aqui esperando as dúvidas, tá certo? Um abraço, até a próxima aula.